Nós vamos falar agora de mercado financeiro. Ontem nós tivemos as decisões tanto do Federal Reserve nos Estados Unidos em relação aos juros básicos, como aqui no Brasil o Copom. O Copom correspondeu às expectativas com um corte de 0,5 ponto percentual, só que hoje a gente vê o mercado aí meio mal-humorado, pelo menos em relação ao câmbio, que vem pressionado desde a abertura dos negócios, agora sobe 0,91%. Cotação de venda do comercial está em R$ 4,14 e a Bolsa de Valores, que já teve momentos de uma alta mais acentuada, agora sobe 0,59%. Nós estamos em contato com o Álvaro Françon, que é economista do BTG Pactual Digital. Álvaro, boa tarde. Boa tarde, Denise. Tudo bem? Tudo bem, Álvaro. E aí, como é que se explica essa reação do dólar hoje? Parece meio mal-humorado e pressionado desde a abertura. Muita gente acreditava que a sinalização de um corte maior dos juros pudesse ter essa influência. É por aí mesmo a reação? É por aí mesmo, Denise. Eu acho que o grande ponto que surpreendeu o mercado e levou a uma alta mais acentuada do dólar foi não apenas a queda de 0,5% na taxa Selic no dia de ontem, mas o comunicado do Banco Central. O Banco Central fez um comunicado um pouco mais intenso em relação à expansão monetária que ele pretende fazer. Ele comentou que ajustes adicionais na economia devem ser feitos. Ele comentou que a atual conjuntura econômica prescreve uma política monetária estimulativa, e essas duas expressões acabaram sinalizando para o mercado que um corte mais intenso nos juros devem ocorrer ao longo do ano. Ou seja, a gente provavelmente deve ter uma Selic abaixo de 5% ao final de 2019. Logo, quando você aumenta a expectativa de queda de juros aqui no Brasil e você mantém a expectativa de juros nos Estados Unidos, o diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos cai. E aí os investidores internacionais acabam retirando os seus investimentos aqui do Brasil e levando para os Estados Unidos. Isso chama atenção, porque apesar de o Banco Central trabalhar com previsão de inflação bem mais baixa, ele está contando com 3,4% apenas neste ano, vai reduzindo a margem real de juros. E o Brasil, com todas as incertezas que nós temos, geralmente tem que oferecer um prêmio de risco um pouquinho maior, uma taxa maior para atrair investimentos, né? Perfeito, assim, a gente está vivendo um momento um pouco atípico em relação a esse ponto, né? Porque a gente tem, sim, algumas incertezas ainda acontecendo na economia brasileira, porque as reformas ainda precisam avançar. A gente não definiu ainda a Previdência, qual é o tamanho que vai ser, parece que vai ser um tamanho bom, mas ela precisa avançar. A reforma tributária está muito longe de ter algum tipo de consenso, então incertezas em relação à parte fiscal brasileira, elas permanecem. Mas, por outro lado, a taxa de risco país, o CDS, que a gente comenta aqui no mercado financeiro, está nas mínimas históricas também, ou seja, que é uma medida de sensibilidade de risco do investidor estrangeiro em relação ao país. Logo, a gente tem por um lado, uma incerteza, sim, política, mas de outra forma, os investidores estrangeiros, via essa precificação da taxa de risco pelo CDS, a gente tem um risco país muito pequeno. Isso acaba favorecendo uma taxa de juros menor, ou esse prêmio de risco menor, como você mesmo comentou. Na verdade, há uma confiança na agenda econômica que o governo tenta estabelecer, a proposta do Ministério da Economia, mas falta concretização disso tudo, como você salientou. Então, vai se trabalhando aí com os juros de forma a não haver problemas. Lembrando que no mês de agosto nós já tivemos uma mudança de patamar do dólar e o Banco Central teve de voltar a atuar, a vender a moeda. Perfeito. Recentemente até o Roberto Campos Neto chegou a comentar que não preocupava se o dólar seria R$ 4,00, 4,20 ou 4,30, porque no fim das contas o câmbio é flutuante. E de fato ele tem razão. Acho que a política monetária ela tem que se preocupar muito mais com a inflação bem ancorada e com juros reais os menores possíveis para sim estimular a economia via investimentos. Mas claro, a gente está vendo por outro lado que a política monetária está tentando fazer um papel de estimular a economia que a política fiscal ainda não consegue fazer por conta dos desafios políticos em Brasília, ou seja, todas essas reformas que a gente comentou anteriormente, a reforma da Previdência, a reforma tributária, o Pacto Federativo, são para resolver a parte fiscal do país. Enquanto ela não se resolve, a política monetária tenta dar uma forcinha e é isso que está acontecendo. Mas no final das contas até ajuda do lado fiscal também, porque pelo menos há um peso menor sobre a dívida, essa redução dos juros. Não, sem dúvida, isso acaba ajudando aí na dívida pós-fixada do Brasil, mas no fim das contas o que o mercado, não só aqui dentro, mas também os investidores estrangeiros estão esperando é uma resolução fiscal das contas públicas, né?
Agora, Álvaro, a gente também tem algumas incertezas do exterior que pode ter influência no andamento da economia brasileira. A gente tem projeções de crescimento mais fraco da economia global, preocupações até com os Estados Unidos, que o mercado volta e meia começa a cogitar a possibilidade de uma recessão, apesar de a economia americana estar muito bem, com uma situação de pleno emprego. Então, isso também é um fator que tem que entrar nesse contexto aí de definição de política de juros. Sem dúvida, até porque ontem no comunicado do Federal Reserve, o que gerou um certo mal-estar dos mercados foi a falta de consenso na decisão de queda de juros, né? Se aqui no Brasil foi unânime a queda de 0,5%, nos Estados Unidos a queda de 0,5% não foi unânime. 2 diretores do Fed votaram pela manutenção e um diretor do Fed votou até para cair 0,5%, ou seja, a economia americana ela tende a ter uma recuperação econômica, mas agora os problemas dessa aversão a risco, a guerra comercial e também a demora da Europa se recuperar podem jogar assim mais estímulos monetários por via dos Estados Unidos. E se isso acontecer, ajuda o dólar também aqui no Brasil. Agora, o juro mais baixo, ele acaba estimulando bolsa de valores, outros investimentos que não atrelados aos juros, porque os investimentos que dependem de rentabilidade de juros estão perdendo rendimento. E aí a gente explica até essa alta da bolsa, sendo que ainda tem um fator, que foi aumento de combustíveis, que favorece Petrobras. Perfeito. Essa semana teve alguns eventos em relação ao petróleo, né? Teve um incidente na Arábia Saudita que elevou o preço do petróleo na parte internacional. Isso teve um impacto positivo nas ações da Petrobras no dia, mas de uma forma geral, como você mesmo comentou, é o que deve acontecer no Brasil nos próximos meses, né? A gente ter uma taxa Selic muito baixa e isso fazer com que aqueles investidores que estavam mais seguros em renda fixa vão ter que migrar para outro tipo de investimento e correr um pouquinho mais de risco para ter o mesmo tipo de retorno. A gente está tendo hoje uma alta meio que geral das bolsas de valores, né, na Europa, nos Estados Unidos. Aqui a bolsa agora sobe 0,70% e as ações da Petrobras 1,5% de alta. Então tem a ver com esse contexto? Sem dúvida, sem dúvida. E de novo, né, acho que o contexto que está fazendo a Bolsa subir no dia de hoje, muito mais do que a queda de 0,5%, foi o tom do comunicado do Banco Central. Se a gente observar a curva de juros futuro, né, ou seja, aquela taxa de precificação do CDI em janeiro 20, em janeiro 21, janeiro 22 e aí por diante, a gente vê uma queda muito acentuada, é uma queda mais forte dos últimos meses. Nem na época do último corte, a taxa Selic teve uma queda tão expressiva, porque na verdade o mercado já precificava uma queda de 0,5%, mas não precificava esse comunicado um pouco mais intenso da política monetária. E aí quando você cai muito forte a curva de juros futuro aqui no Brasil, provavelmente você tem um dia positivo para a renda variável. Nós conversamos com Álvaro Frasson, que é economista do BTG Pactual Digital. Álvaro, muito obrigado, uma boa tarde.